Shalom Haverim, Shalom Haverot. Essa é a segunda parte do nosso vídeo sobre como chegou o Novo Testamento em hebraico, como foi traduzido o Novo Testamento em hebraico, as opções que vocês têm para adquirir esse Novo Testamento, a questão também que nós falamos no vídeo passado sobre a possibilidade de alguns manuscritos terem sido escritos em aramaico ou hebraico. Vimos que é muito remota essa possibilidade. Embora um estudioso, como falamos, ele descobriu um possível evangelho de Mateus em um tratado da Idade Média. Então, se vocês tiverem curiosidade, seria interessante ver esse primeiro vídeo. E como nós falamos, nós vamos agora fazer a tradução de um texto bíblico do hebraico para o grego, que foi, que foi traduzido do grego para o hebraico, né? Sabemos que todas as traduções do Novo Testamento são do grego para a língua do povo, né? No caso do grego para o português, ou do grego para o alemão, e também do grego para o hebraico, né? Mas qual é a vantagem de fazer isso? Seria para a gente ter um conhecimento que palavras foram usadas, que expressões foram usadas por esses tradutores, né? Eu vou subir um pouquinho mais aqui para vocês verem. Só um momentinho. No vídeo passado, nós falamos que tem três possibilidades de aquisição do Novo Testamento em hebraico. A Sociedade Bíblica Israelense, em Israel, ela traduziu do grego para o hebraico moderno. A partir de 1970, se não me falha a memória, foi essa tradução do grego para o hebraico moderno. É um trabalho muito bem feito, muito interessante. Vocês vão poder ler ali o Novo Testamento no hebraico moderno. Mas antes dessa tradução, nós temos duas outras. Uma de Yitzhak Zalkson, esse cidadão aqui, que ele traduziu utilizando-se mais do vocabulário, das expressões do Antigo Testamento, do Tanakh, né, que é Torá, Ketuvim, Neviim. Então, ele se utilizou basicamente do vocabulário, das expressões do Antigo Testamento. E a nossa tradução que nós estamos fazendo é justamente a tradução dele, que ele fez do grego para o hebraico. Então nós vamos ver como tem assim um jeito assim de Antigo Testamento nessa tradução dele, ok? Temos também o Delite, que é esse cidadão aqui, ele também traduziu mais ou menos no final do século XIX, 1877. O Zalkson foi em 1885. Ele traduziu também do grego para o hebraico e ele utilizou o vocabulário mais da Idade Média judaica, do Mishnah, para tentar se aproximar um pouco mais do modo de falar de Jesus e dos apóstolos. Então, nós temos essas três modalidades de tradução do grego para o hebraico. Falamos também que a Sociedade Bíblica em Israel, ela é dita um material muito interessante, que esse material aqui é o Sefer Habritot, o livro das alianças. É um material, além de uma bela encadernação em couro, e tal, esse material ele é disponível, o Antigo Testamento, o Tanakh, é disponibilizado o texto massorético em hebraico e lado a lado o texto em português, da Nova Almeida Atualizada. E o Novo Testamento é disponibilizado no hebraico moderno e também numa versão em português. Então, um material muito interessante para quem gostaria de adquirir. Eu coloquei aqui o link, vou colocar na descrição também, para vocês adquirirem se vocês tiverem interesse. Eles também publicam material infantil, como esse Novo Testamento Ilustrado, também no hebraico moderno. Muito interessante esse material. Bem, então vamos para a nossa parte, segunda parte, que é tradução para o português e exegese do texto em hebraico de Lucas 2, de 8 a 15, da tradução do grego para o hebraico de Zalkson, publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Algumas notas. Para a tradução das palavras hebraicas foi utilizado o Dicionário Hebraico-Português, DHP, coloquei a sigla da doutora Rivka Berezin, da Universidade de São Paulo. A edição desse dicionário é o de 1995. É um excelente dicionário, eu sugiro que vocês adquiram. Ele é, um, ele é meio volumoso, assim, mas ele é maravilhoso. Ele tem todos os verbetes da língua hebraica, praticamente todos, né? Porque a gente não pode dizer que um dicionário ele tem tudo, porque diariamente novos termos são criados, né? Então não pode estar impossível estar tudo num dicionário só. Mas ele contempla tanto
o vocabulário, as expressões do Antigo Testamento, da Bíblia, do Tanar, como também da Idade Média judaica, como do hebraico moderno. Então, é um excelente material de estudo. Para a conjugação e tradução dos verbos, utilizou-se a página Conjugação Reverso. Vocês colocam no Google verbo, conjugação, reverso, hebraico, que é esse site aqui, vai dar nesse site aqui, que é muito interessante. Ele dá a conjugação total dos verbos, tanto no passado, como no presente, como no futuro também. Na apresentação da conjugação dos verbos, a ordem é a seguinte: infinitivo. Então é o seguinte, quando nós vamos traduzir algum verbo, nós colocamos o infinitivo, por exemplo, o verbo rodia, quer dizer, informar, avisar, anunciar, rodia. Então, colocamos ler rodia, infinitivo, rodia, que é a terceira pessoa masculino singular, do passado, certo? É como se apresenta no dicionário, né? Você sabe que no dicionário hebraico vocês não vão apresentar, não vão ter o verbo no infinitivo, como no português, mas na terceira pessoa masculino do singular do passado, do tempo passado. Também temos o modia, que é a terceira pessoa do presente, singular, né? E o modiá, terceira pessoa feminina, do presente. Não foi feita a tradução das palavras presumivelmente já conhecidas através do nosso canal Iniciação ao Hebraico Estudo Dirigido. Então, o vídeo de hoje, da semana passada, é apenas um parênteses no nosso estudo. Nós estamos vendo todo o livro, são 2 volumes, Iniciação ao Hebraico. É um livro que é adotado, pelo menos foi adotado pela Universidade de São Paulo no curso de graduação em Letras. É um livro muito bom, que tem recursos audiovisuais, e a gente está vendo página por página, fazendo todos os exercícios, e já estamos na metade do volume 2. Já terminamos todo o volume um e vamos concluir ainda o volume 2. Ok? Foi utilizada a tradução de Isaacson, como informamos, da Sociedade Bíblica Trinitariana, online, disponível nesse link aqui, que eu vou deixar também na descrição. Eu coloquei também umas cores das palavras para facilitar a localização quando for fazer a tradução. Vocês vão ver isso aí mais adiante. Então, esse é o nosso texto. Um texto muito bonito das Escrituras, que se trata da anunciação que o anjo faz aos pastores do nascimento de Yeshua HaMashiach, ok? Então, os pastores estavam lá apacentando, tomando conta das suas ovelhas, né? E o anjo vai e o exército celestial aparece também, e eles ficam impactados com aquilo tudo. Então, esse é o texto muito conhecido por todos vocês, ok? Eu não vou ler, depois eu peço que vocês leiam em casa. Lucas 2, de 8 a 15, que tem uma tradução da NVI, que é Nova Versão Internacional. Sim, ao final do nosso trabalho aqui, nós vamos, depois que fizermos uma tradução literal, né, do hebraico para o português, nós vamos ver com qual tradução disponível no português se parece a nossa tradução. Se é com a NVI, se é com a Almeida atualizada, se é com a Bíblia King James. Queria só dizer para quem não sabe ainda que as traduções que nós temos disponíveis são muito boas. Mas, por exemplo, a NVI, ela não é, uma paráfrase, como seria a Bíblia, a mensagem, por exemplo. O que é uma paráfrase? Paráfrase é uma tradução baseada na interpretação do autor, certo? Baseado na interpretação. Ele faz uma paráfrase. É um texto que flui bastante, é muito bonito, tal, mas a NVI já traduz a expressão. Já essas Bíblias de João Ferreira de Almeida, a atualizada, a ARA, né, Almeida Revista Atualizada, e a Almeida Revista Corrigida, mais ainda corrigida, ela faz a tradução literal, palavra por palavra. E uma outra versão muito boa é a King James, né, fiel. Também ela é uma tradução pautada, palavra por palavra, expressão por expressão. Aqui está o nosso texto em hebraico, Lucas 2, de 8 a 11. Nós vamos ver hoje dos versículos 8 até o 10, ou até o 11, porque é muito grande. E no próximo vídeo nós vamos terminar de ver, então. Então vamos começar aqui, como eu falei para vocês, deixei dessas cores para facilitar. Então vamos lá. Então vamos começar com o versículo 8. Ve'roin hayu ba'aretz ahi, lanin ve'shomrim et mishmerot halayla al edram. Então vamos por parte. Ve'roim hayu ba'aretz ahi. Essa primeira parte, temos algumas palavras que vocês talvez não conheçam. Roe.
Roê quer dizer pastor, chefe, guia. É um substantivo masculino que no dicionário hebraico-português da Arifca Berezin está na página 598, isso na edição de 1995. Roê. Aí, naturalmente, o feminino seria roá, o plural masculino roim, como temos aqui no texto, e o plural feminino root. Então, Veroim e pastores Rayu haviam Baaretz Ahi, naquela terra. Ri é um pronome pessoal, né? Terceira pessoa feminino, mas aqui está se comportando como um pronome demonstrativo, naquela terra. Percebo que tem artigo aqui e artigo aqui. Aí eu digo para vocês, Eretz se escreve assim, Sgol. Por que passou a escrever Aretz? Também temos isso no primeiro versículo de Gênesis, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, né? Porque nas línguas acontece sempre essa adaptação fonética. Como nós tivemos aqui esse kametz, então fica melhor de pronunciar baaretz, não e não baeretz. Talvez para nós não faça muita diferença, mas isso para o falante realmente da língua faz diferença. Será que isso acontece só no hebraico? Isso acontece em todas as línguas. Por exemplo, no português, geralmente o O oblíquo, ele tem um som de U. E o E oblíquo também tem um som de I. Já perceberam isso aí? Por exemplo, a palavra colégio. Vocês não falam colégio, né? É um ditongo ali. Vocês não vão falar colégio, mas colégio, né? Um uzinho final aqui. E tem alguns sotaques que dizem colégio, colégio, né? Transformando esse O oblíquo num U. Então, isso é muito comum em todas as línguas, inclusive no português. E acontece muito essa adaptação fonética no hebraico. Mas o conselho que eu dou para vocês, não se preocupem muito com isso, vão incorporando isso na leitura dos textos, na fala, assim como vocês aprenderam português de uma maneira tranquila, vocês vão aprender também essas questões, ok? Então, Veroim Rayu Baaretz Ahi. E pastores haviam naquela terra, Baaretz Ahi. Aí vamos para outra parte aqui. Começa com esse vermelhinho aqui. Lanim. Lanim é a terceira pessoa do plural do verbo lalum. Lalum quer dizer ficar, dormir, pernoitar. Esse de vermelho aqui à esquerda. Não quero mexer muito aqui, porque quando eu mexo às vezes sai, porque é no zoom, e qualquer coisinha ele muda de slide. Então, o lanim, onde ele está localizado aqui, você tem ani atahu, masculino, lan. Ani athi, lana. Anachnu atem hem, masculino plural, lanim. Então, é esse aqui. E anachnu atem hen lanot. Então, aqui você poderia traduzir como um gerúndio, né? Que de fato, quando você tem um presente isso, principalmente no hebraico bíblico, um presente mesmo, ali se traduz como um gerúndio. Então seria assim, pernoitando, né? Então, e pastores haviam naquela terra, pernoitando, lanim, ve shomrim, shomrim al-edram. O que é shomrim al-edram? Eder, quer dizer gado, manada, rebanho. Eder, no dicionário da doutora Arif Caberezin, dicionário hebraico-português, na página 495, da edição de 1995, nós temos nessa página 495, ok? Então, Eder. Mas aqui nós temos Edram. Por que Edram? É o Eder, a palavra Eder, rebanho, mais o sufixo pronominal referente ao substantivo masculino plural. Eu coloquei aqui um exemplo, só um momentinho. Por exemplo, sufixos pronominais no substantivo filho, ben. Nós temos aqui, ó, beni, meu filho, binha, teu filho para homem, bner, teu filho para mulher, segunda pessoa do singular feminino, bno, bno, é o filho dele, benar, filho dela. Veja que nós temos um pontinho aqui, não é benar, é benar. Você pronuncia um pouco esse rei aqui, benar. Então, aqui é o filho dela. No plural, nós temos Peneino, nosso filho, masculino feminino, Binhem, vosso filho, Binhem, Binhen, vosso filho. Eu falei do mesmo jeito, Binhem, Binhen. Vocês percebem que é uma pequena mudança. Aqui vocês fecham bem os lábios, né? Binhem, é como Shalom, tem que fechar bem os lábios. E aqui Binhen, ok? Aí temos Benam, Benam, que é igual o Edram, e Benan. Benam, Benan. Então, Benam é
filho deles. Filho deles, ou seu filho, filho deles, né? É como temos aqui no texto. Edram seria o rebanho deles. Então, eu estava falando para vocês, Veshomrim et, Veshomrim, desculpe, Veshomrim al Edran. E vigiavam, guardavam o rebanho deles. Mas temos outras palavras aqui. Veshomrim et mishmerot halayla. Esse et aqui nós temos visto como partícula acusativa, né? Dá o objeto direto, precede um objeto direto determinado. Mas também como preposição pode ser junto ou com, junto ou com. Então, uma tradução seria assim: e pastores haviam naquela terra, pernoitando e guardando nas vigílias da noite, porque Mishmar é vigília, vigilância. Então, Mishmerot Halayla, vigílias da noite, Al-Edran, rebanho deles. Então, e pastores haviam naquela terra, pernoitando e guardando nas vigílias da noite seus rebanhos. Por que eu traduzi como nas, se et, como preposição é junto ou com? Porque essa questão de preposição varia muito de língua para língua. Tem determinada língua que não usa preposição para um verbo, ou então a preposição é diferente. Aqui no português você não vai é, guardando, tomando conta com, né? Você vai, ou junto, você vai usar, é, aliás, com a vigília, na vigília, né? Durante a vigília da noite, né? E não com a vigília da noite. Então tem que saber essas questões. Então, essa é a tradução. Veja que aqui a preposição, você, por exemplo, guardando os seus rebanhos, no português não precisa da preposição al, mas no hebraico precisa. Shomrim, shomrim al-edram, guardando os rebanhos deles, né? Então, Veroim hayu ba'aretz ahi, lanim veshomrim et mishmerot halayla al-edram. Tradução literal: e pastores haviam naquela terra, pernoitando e guardando nas vigílias da noite seus rebanhos. Coloquei aqui embaixo a tradução da Bíblia King James Fiel. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. Ok? Vamos para o versículo 9. Verine malach Adonai nitzav. Aqui é o tetragrama, a gente não pronuncia, né? Em português, as pessoas falam Jeová ou Yahvé, mas o judeu não pronuncia. Então, geralmente, pronuncia como Adonai, o Hashem. Então, Verine malach Adonai. E eis que um anjo do Senhor, malach Adonai nitzav. Nitzav é um verbo, quer dizer, estar parado. Mas esse verbo está no passado, terceira pessoa masculina do passado. Nitzav. Então, estar parado, estar situado, existe somente na forma presente do passado, esse verbo aqui. Então, e eis que um anjo do Senhor estava parado, ok? Aleihem. Al é sobre. Hem é o sufixo da terceira pessoa do plural, masculino. Estava parado sobre eles, estava sobre eles. Tipo assim, pairava, né, esse anjo. É como se ele tivesse, se é sobre, ele não estava na terra, estava meio que voando, né? Esse anjo estava parado, aleihem, sobre eles. Interessante que na tradução da King James Fiel, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, né? Veio sobre eles. O tradutor preferiu colocar veio, mas, mais rigorosamente, pelo menos, não sei o texto grego como é, mas na tradução do Zalkson, ele colocou estático, estava parado sobre eles. O Rivod Adonai. Rivod está no construto, não está no absoluto. A palavra no absoluto é kavod. Kavod é honra, honraria, distinção, mérito, glória, respeito, ok? Glória. E a glória do Senhor. Você pode, na tradução, você tem assim, seria, não tem artigo aqui, né? Glória. O Rivô de Adonai, poderia ser e uma glória do Senhor, mas como é determinado aqui, a glória do Senhor, você pode traduzir, e a glória do Senhor, Rofia. Rofia está também na terceira pessoa masculina do passado. O verbo Rofia, né, como tem a entrada no dicionário, que é lerofia, infinitivo, Rofia, terceira pessoa masculino do passado, Mofia, que é
que é a terceira pessoa do presente masculino, Mofiá, que é a terceira pessoa feminina do presente. Ok? O Rivod Adonai Hofia Aleichem. E a glória do Senhor, é, e a glória do Senhor apareceu, surgiu sobre eles. Misavive. Misavive é ao redor de todos os lados. Então, a gente geralmente a gente tem na nossa imaginação que seriam vários anjos ali, né? Mas a Bíblia que diz o texto, a glória do Senhor apareceu, né? Mas depois nós vamos ver mais na frente que um exército do Senhor cantou ali, né? Cantou. Então nós vamos ver essa tradução mais na frente. Missa vive. Eu vou entrar numa tradução um pouco mais complexa aqui. Vá ir a Gdolá. Quer dizer a expressão, vá ir a Gdolá. Veja bem, vá ir u. Aqui temos o verbo consecutivo, que é esse veta aqui, o verbo consecutivo. Por que consecutivo? É um verbo que ele vai designar algo. No hebraico bíblico, quando você queria dizer alguma coisa no passado, você se utilizava desse artifício, colocava o verbo consecutivo e mais o verbo no futuro. Aqui é o verbo terceira pessoa masculina do plural do futuro. É o verbo yare, certo? Seria lirou, o verbo ver, lirou, aliás, temer, desculpa, temer, yare, temeu, ele temeu, yare, ele teme, yereá, ela teme, ok? Então, vá ir a Gdolá. Eu queria falar para vocês o seguinte: a tradução literal seria assim: apareceu sobre eles ao redor e temeram um grande temor. E temeram um grande temor. A gente vai traduzir como ficaram com medo, né? Ficaram com um grande temor, como tem na King James, ficaram com medo. Mas esse é um artifício, é uma maneira de escrever, de falar, própria do Antigo Testamento. Vejamos, por exemplo, essa expressão aqui. No texto hebraico da Bíblia hebraica Stuttgartensia, de Gênesis 1:11, observamos as mesmas ocorrências. Vaiomer Elohim, Tadshe Haaretz Deshe. Veja bem, Vaiomer, quer dizer, para dar o passado aqui, utilizou-se o verbo consecutivo, mais o verbo do futuro, terceira pessoa, masculino singular. Vaiomer Elohim. E disse Deus, mas tem uma tradução de passado, e disse Deus. Agora, essa outra expressão aqui, é o equivalente dessa expressão aqui. Vai ir a Gdolá. E temeram um grande temor, literalmente, como eu falei para vocês. Tadshe haaretz deshe. Foi traduzido como produza a terra erva, grama. Mas, rigorosamente, aqui é um verbo, certo? É, seria assim, ervagei a terra erva. Não existe esse verbo ervagear, né? É como se a erva estivesse produzindo, né? Ervagei a terra erva, né? É uma maneira hebraica do Antigo Testamento de se expressar, né? Então, por isso, vimos realmente que Zalkson limitou-se ao hebraico bíblico na sua tradução. Já a tradução, se vocês tiverem curiosidade e forem ver, a tradução daquele outro rapaz, o Delite, vai ser um pouco diferente essa tradução. E, com certeza, no hebraico moderno, totalmente diferente, né? Então, ele usou recursos do Antigo Testamento. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos parar por aqui, que já está um pouco adiantado o nosso tempo aqui, e depois nós vamos continuar a partir do versículo 10. Então, vimos Lucas 2, versículos 8 e 9, ok? Na próxima aula, nosso próximo encontro, vamos ter versículos 10 ao 15. Depois vamos fazer, ao final, a comparação com a versão Almeida atualizada, e a King James também, para ver qual tradução parece mais com essa da gente, quem está fazendo do hebraico, de Zalkson, para o português. Ok, pessoal, espero que esse material seja interessante para vocês, é curioso, né?
Aqui não temos a intenção realmente de querer fazer uma grande tradução, não, não somos especialistas nesse assunto, longe disso. Apenas por curiosidade, estamos vendo como foi feita a tradução, que recursos esses tradutores utilizaram, né? Então, eu sugiro que vocês assistam o vídeo passado para terem, saber o contexto de tudo isso aqui. Então, uma boa semana para todos vocês. Lehi Traot, Shalom.